what, 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 what. Fala noob, beleza? Aqui é o Silvio quem vos fala e hoje eu trago uma das histórias mais incríveis já lançadas pela DC Comics. Imagina só, se a nave do Superman ao invés de cair em Smallville, ela cai na União Soviética em pleno regime comunista, sendo o Superman o braço direito do próprio Joseph Stalin. Essa história que eu vou trazer para vocês hoje, Superman entre a foice e o martelo. Mas antes, se inscrevam no canal que isso ajuda muito para que eu possa melhorar o conteúdo e trazer cada vez mais histórias aqui. Se gostarem, deixe o seu like e comentem, tá ok? Então, sem mais enrolações, vamos para a história. A história começa no ano de 1950, em meio à Guerra Fria, onde a corrida armamentista entre os Estados Unidos e a União Soviética gerava tensão no mundo inteiro. E a tensão se tornou maior quando houve um forte boato que a União Soviética possuía uma super-arma, que se tratava de um alienígena aliado aos soviéticos que tinha uma força gigantesca e uma velocidade que permitia que ele voasse a qualquer parte do mundo em questão de segundos, o Super-Homem. Com a tensão aumentando e o temor dos Estados Unidos por causa dessa super-arma, o editor-chefe do Planeta Diário decidiu enviar a repórter Louise Luthor para liderar a reportagem sobre esse tal super-homem. Enquanto isso, na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, que na época era o Eisenhower, fez um comunicado ao mundo que os soviéticos confirmaram a existência desse super-homem e que ele era uma figura de alta patente do governo comunista. Ele possuía uma força colossal, super velocidade, capaz de atirar visão de calor e congelar coisas com apenas um sopro. Inicialmente, ele vivia numa fazenda no interior da Ucrânia e era criado por 2 fazendeiros, pois foi ali nas proximidades que a nave dele caiu. Sendo a Ucrânia incorporada no regime socialista, graças ao Pacto de Varsóvia, que visava a expansão comunista pelos países que assinavam o pacto, logo o Superman desde criança foi levado a ter simpatia pela ideologia de Stalin. E os Estados Unidos já estavam em pânico pelo risco de sua soberania ser ameaçada. Em resposta a isso, Eisenhower decidiu contatar o homem que, na sua opinião, é o mais inteligente do mundo, Lex Luthor, para que ele possa pensar em algo que poderia fazer frente com a força do Superman. Lex, na época, era só um funcionário das indústrias Star, mas era notável a diferença dele para os demais cientistas. Ele conseguia façanhas como aprender uma nova língua só de ouvir, enquanto lê um livro e joga xadrez com no mínimo 12 pessoas ao mesmo tempo. Era um verdadeiro gênio e tinha um certo desprezo por mentes que ele considerava inferiores e não tinha empatia nenhuma por ninguém. Colocava até seus desafios intelectuais acima do próprio casamento dele com Lois Lane. Jimmy Olsen, um agente da CIA, começa a monitorar o Lex Luthor, que ficaria responsável por iniciar pesquisas para fazer com que os Estados Unidos superem a União Soviética. Mas Lex Luthor percebia que não havia maldade no Superman. Apesar de ter crescido no regime comunista, ele via o Superman ajudando as pessoas acima de tudo, salvando vidas pelo mundo inteiro e não só pelo território protegido pelos soviéticos. Então, Lex Luthor começa o primeiro plano dele com a autorização do presidente. O plano de Lex era interceptar o satélite soviético e derrubar, não na própria União Soviética, e sim em Metrópole. O satélite cai em direção à Metrópole e, em um ato heróico, Superman aparece e agarra o satélite com as mãos e o leva até o mar. E pela primeira vez, Superman é visto em território americano. Mas no caminho, ele acaba esbarrando no globo que fica no teto do Planeta Diário. E o globo começa a cair em direção a um pequeno menino. Superman volta, agarra o globo e salva a vida do menino, e ainda devolve o balão que havia voado. Depois disso, pela primeira vez, Superman tem contato visual com Lois Lane. Ele percebe que foi um amor à primeira vista,
mas não fala nada, pois havia uma aliança de casamento no dedo dela. Mesmo assim, ele ouve seus batimentos cardíacos e vê que ficaram mais fortes, e foi embora imaginando futuros alternativos em que ele e Lois Lane ficam juntos. Logo após a partida de Superman, Lex Luthor revelou que seu plano tinha dado certo, pois o contato de Superman com o satélite havia deixado várias informações genéticas dele, e então Lex teria o material necessário para seu plano. Após algumas semanas e muitos resgates, o Superman retorna à União Soviética e recebe muitas homenagens pelo seu retorno. E o próprio Stalin declara o Dia do Superman, pois Stalin já havia percebido que o Superman se tornou um símbolo de poder da Rússia, e isso poderia trazer mais aliados para o regime comunista. Entre esses possíveis aliados, tinha a Ilha Paraíso de Themyscira, o lar da Mulher Maravilha. A convite de Stalin, a Mulher Maravilha vai a um baile no Palácio de Moscou como embaixadora de Themyscira. Lá ela conhece o Superman e de cara já se sente interessada por ele. Mas o Superman se sentiu obrigado a sair do palácio, pois percebeu que havia alguém muito importante que não estava presente no baile. Piotr Kozlov, o chefe da polícia soviética e braço direito e filho não legítimo de Stalin. Superman o acha com sua supervisão de raio-x e logo foi até ele. Ele viu que Pietro estava totalmente bêbado e inconformado com a situação atual, pois com a chegada do Superman ao alto escalão soviético, ele acaba quebrando a ordem de sucessão do poder, pois o próximo a assumir o lugar de Stalin deveria ser ele, mas fica na cara que o Superman seria o próximo na sucessão do trono soviético. Mas mesmo assim, Superman tenta explicar a Pietro que ele não queria ser o sucessor de nada, que ele não gostava de política, mas isso não importava, pois a própria população chamava por Superman como líder. Mas enquanto Superman era festejado pelo seu heroísmo, Kozlov era rebaixado para fazer o trabalho sujo para Stalin. E então, Pietro começa a lamentar pelo passado dele e se culpar por coisas terríveis que ele tinha feito a mando de Stalin. Então ele começa a revelar que na semana anterior ele tirou a vida de um casal que fazia panfletagem anti-soviética e anti-Superman, e fez isso na frente do filho deles, ceifando os pais de uma criança a sangue frio, e ele diz que nunca esqueceu o olhar daquele menino. Ele começou a dizer que estava cansado de fazer essas atrocidades e nunca ser reconhecido por Stalin, farto de não ser reconhecido nem como seu filho. Cansado de tudo, ele coloca a arma na cabeça e atira, mas o Superman, com sua super velocidade, pega a bala no ar antes que atinja a cabeça de Pietro. E Pietro fica furioso e taca a arma no peito de Superman e diz que todos podem achar ele maravilhoso agora, mas a interferência do Superman em tudo será a pior coisa que já acontecerá a todos. Só que Superman o interrompe e diz que está ouvindo pedidos de ajuda vindo de Moscou. Ele voa rapidamente para o palácio e descobre que Stalin foi envenenado. Superman voa para a biblioteca e lê todos os livros em segundos e descobre que Stalin foi envenenado por cianureto e que é altamente tóxico. Superman até tentou procurar uma antitoxina, mas era tarde demais. Stalin está morto. A União Soviética fica sem seu líder. Logo, o partido e a nação clamam para que o Superman tome o lugar de Stalin, mas Superman recusa, dizendo que ele já é um privilegiado e que seria uma contradição à ideia socialista de igualdade para todos. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Lex Luthor terminava de criar sua nova arma, o Superman bizarro. Ele tinha uma aparência monstruosa, mas também tinha todos os atributos que o Superman também tinha. O bizarro foi enviado junto com um submarino nuclear pelo Canal da Mancha com o objetivo de atrair o Superman. Assim que o Superman chega, a luta imediatamente começa. Durante a luta, após levar um golpe do Superman, Bizarro perde o controle
e isso causa pane no submarino, fazendo os mísseis serem disparados acidentalmente em direção a Londres, causando uma grande destruição. Enquanto via outro míssil, de forma intuitiva, Bizarro começa a se preocupar com todos ali, porque por mais que ele seja uma cópia, em sua essência ele ainda era o Superman. Então ele usa o sopro congelando o Superman e se lança em direção ao míssil. Leva o míssil para o espaço e recebe todo o impacto da explosão, e acaba morrendo no processo, se sacrificando para salvar todos ali. Enquanto isso, Lex Luthor liga para Lois e diz que o casamento deles vai ficar interrompido por tempo indeterminado, pois ele vai ter que ficar no laboratório. Lois questiona se isso tudo era porque ele não tinha conseguido fazer o que o presidente pediu. Então ele diz que não, e sim porque aquele clone maldito tinha conseguido vencer ele em uma partida de xadrez, coisa que jamais havia acontecido. Aí mostra que ele ficou tão obcecado em vencer o Superman que ele faria qualquer coisa para conseguir. Ele se demitiu dos laboratórios Star, apagou tudo e todos que ligavam ao projeto, para depois fundar a Luthor Corp. Após o funeral de Stalin, Superman decidiu voar por Moscou para se solidarizar com o povo que veio ao funeral, mesmo sem ter interesses políticos. Mas ele acaba encontrando uma amiga de infância, Lana Lazarenko, que estava em uma fila para receber comida, pois ela diz que gastou o resto do dinheiro que tinha para ir ao funeral, e agora ela e várias pessoas estão tendo que enfrentar filas para conseguir algo para comer. Ao ver sua amiga e todas aquelas pessoas passando por aquela dificuldade tão grande, Superman percebeu que poderia usar todo o seu poder e influência em prol de um bem maior, e então decidiu tomar para si a responsabilidade de governar a União Soviética. 20 anos depois, o Superman era o líder do governo soviético, e graças a todo o seu poder e influência, e a promessa de trazer ordem ao mundo, a União Soviética já havia convencido toda a Europa e grande parte do continente americano para que aderissem ao regime soviético. Os únicos países da América que não aderiram ao regime foram os Estados Unidos e o Chile. Superman conseguiu transformar a maior parte dos países em utopias comunistas, livrando-os da fome e de doenças. Porém, não havia mais liberdade, já que o Superman era um ser que escutava tudo e via tudo, e monitorava todos 24 horas por dia. E as pessoas que eram contra o regime eram submetidas a implantes no cérebro, para sofrer uma lavagem cerebral e adorar o regime. Durante esses 20 anos após a morte de Stalin, Lex Luthor criou vários tipos de seres para tentar derrotar o Superman, mas todos falharam. O que o Superman considerava a maior derrota da vida dele não foi nenhuma das investidas de Lex Luthor, e sim um ataque alienígena comandado por Brainiac, que utilizou tecnologia de Luthor para encolher a cidade de Stalingrado. Superman foi atrás de Luthor para recuperar a cidade e pediu para Luthor desfazer o encolhimento. Mas Luthor diz que Brainiac tinha um plano para encolher a cidade, mas nunca falou que poderia aumentá-la de novo. Mesmo com toda a vigilância do Superman, existia um homem que desafiava toda essa utopia comunista. Ele agia como um terrorista, pois ele sempre bombardeava e destruía Moscou como forma de tentativa de derrubar o sistema. Ele sempre era visto com sua roupa preta de morcego, o Batman. Ainda assim, o Superman tinha aliados poderosos. A Mulher Maravilha, agora rainha da Ilha Paraíso, declarou que as Amazonas são aliadas da União Soviética, e ela e o Superman juntos atuam como heróis e agora está claramente apaixonada pelo Superman. Já no Planeta Diário, o editor-chefe se aposenta, ganha um busto em sua homenagem, mas não antes de nomear a nova editora-chefe, Lois Luthor. De volta a Moscou, Batman captura Pietro Kozlov, agora chefe da KGB, e o leva para a Batcaverna. Já sabendo que Pietro
ainda conservava o ódio e a inveja pelo Superman e que ele queria se livrar do Superman para poder assumir a liderança da União Soviética, Batman o questiona por que Pietro estava à sua procura. Pietro diz que Luthor e a CIA viam grande potencial nele e gostariam de colaborar para que o Batman pudesse matar o Superman. Mesmo desconfiado, Superman aceita. Pietro passa todas as informações que ele adquiriu durante esses 20 anos no serviço de segurança e os dois começam a bolar um plano. Superman estava em um jantar em sua homenagem no Palácio de Moscou e ele já tinha estranhado a ausência de Diana. Logo depois começam os fogos, mas ao invés dos fogos serem em formato do seu emblema, eles estouram no céu em formato de um morcego. E logo ele sabe quem está por trás do desaparecimento de Diana. Batman captura a Mulher Maravilha e a prende com o próprio laço da verdade, a fim de usá-la como isca para atrair o Superman. Superman ouve o pedido da Mulher Maravilha e voa até ela. Assim que ele chega, ele usa a visão de raio-x e vê que o Batman tem uma bomba dentro do próprio corpo e um detonador em uma das mãos. Superman sabia que não seria ferido por uma simples bomba, mas o que ele não sabia é que aquele detonador não era para uma bomba, e sim para os faróis que simulavam raios de sol vermelho. Superman nem percebe que ficou fraco, até que o Batman começa a espancá-lo até deixá-lo quase inconsciente e o arrasta até um cativeiro, que também estava iluminado pelos raios de sol vermelho. Superman se comunica com a Mulher Maravilha e pede para que ela tente soltar o laço e destruir o gerador de energia para que ele consiga recuperar os seus poderes, para impedir que o Batman acabe com tudo que eles construíram. A Mulher Maravilha usa todo o resto de força que tinha e consegue arrebentar o laço da verdade e destrói o gerador de energia, fazendo com que o Superman recupere os seus poderes. Ele se liberta do cativeiro e diz que o plano do Batman falhou, e que o que sobrou para ele seria uma lavagem cerebral e um emprego no banco. E Batman diz que preferia morrer e se tornar um mártir do que se tornar um dos robôs do regime. Superman pergunta quem o traiu, e Batman logo diz que foi Pietro. E logo depois, Batman se explode. E Batman fez tudo isso pois ele era criança cujos pais foram mortos na sua frente por Pietro. A Mulher Maravilha fica em estado de choque depois de tudo e tem um envelhecimento precoce pelo fato de ter destruído o laço da verdade. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Luthor está desenvolvendo um novo plano com o então presidente Nixon, que revelou que o Superman não foi o primeiro alienígena a cair na Terra. Há décadas atrás, ocorreu um caso que tinha sido acobertado pelo governo. Uma nave alienígena tinha caído e o único tripulante estava morto, e os dois eram mantidos na Área 51. A nave possuía um anel verde e uma bateria de energia. Lex Luthor estuda a fundo o anel e percebe que não era um simples anel, e sim uma poderosa arma. Em Moscou, a Mulher Maravilha passa a ser cuidada no palácio, pois apresenta estar debilitada desde o combate contra o Batman. E o próprio Pietro está a seu serviço, pois agora ele possui um implante no cérebro e apoia o Superman. Em paralelo, Batman se tornou um símbolo de combate ao regime comunista, um símbolo de liberdade. Facções independentes espalhadas pela Rússia usam o símbolo do morcego como protesto. Batman virou um mártir. Anos se passam e o Superman agora tem mais de 60 anos, e o Brainiac foi reprogramado para ser um tipo de conselheiro. Juntos, eles criam uma super utopia mundial e extremamente avançada tecnologicamente, onde possibilitou que fosse criada uma fortaleza na Sibéria, a Fortaleza de Inverno. O mundo está em aparente paz. Alguns poucos crimes que ocorrem estão relacionados à tentativa de derrubar o regime. Até os desastres naturais pararam de acontecer, pois Brainiac criou uma tecnologia capaz de regular até quando chove em cada região.
a expectativa cresceu para 130 anos. Não existia pobreza, não existia desemprego e nem a fome, mas também não existia liberdade. Todo mundo era vigiado 24 horas por dia, monitorados pelo Superman. E seu único fracasso até agora foi não ter conseguido reverter o encolhimento da cidade de Stalingrado, que passou esse tempo todo dentro de uma garrafa. Os Estados Unidos tentam dar a volta por cima com Lex Luthor como presidente dos Estados Unidos. E contudo, o mundo mergulhado no regime comunista, Lex Luthor tinha o controle total da economia dos Estados Unidos. E assim, ele reestruturou a economia e fez o país prosperar. E teve 100% da aprovação popular. Mas ele não fazia isso pelo povo. Ele desprezava as pessoas. Na verdade, era só um plano para acabar com Superman. Lex Luthor conta para Jimmy Olsen, o então vice-presidente, que depois de 18 anos de pesquisa, ele entende como funciona a bateria e o anel. Diz que aquela energia é basicamente controlada pela força de vontade. Então, para enfrentar o Superman, ele reuniu os soldados com as maiores forças de vontade do exército americano, comandados pelo coronel Hal Jordan. Na Ilha Paraíso de Themyscira, as Amazonas também começam a desaprovar as atitudes de Superman. O exemplo era a própria Mulher Maravilha, que abriu mão de tudo e rompendo o laço da verdade só por obediência a ele. Elas percebem que as boas intenções dele acabaram se tornando numa ditadura mundial, onde a única coisa que importava era o poder. Isso faz que Lois Luthor, agora a primeira-dama dos Estados Unidos, fosse atrás de uma aliança com as Amazonas, em um ataque contra o regime de Superman. Enquanto isso, na Fortaleza de Inverno, Brainiac apresenta várias simulações e tenta convencer o Superman a atacar os Estados Unidos, já que eles eram a única nação que não se aliou ao regime soviético. Mas Superman recusa, já que ele nunca precisou de uma guerra para convencer ninguém a se aliar. Mas de uma forma inexplicável, Lex Luthor aparece dentro da Fortaleza de Inverno, mesmo ela sendo monitorada por um incrível sistema de segurança. Mas Luthor está ali para enfrentar o Superman em um duelo de inteligência, para provar que o Superman está errado. Mas Brainiac toma o controle da fortaleza e agarra Luthor com vários tentáculos robóticos e puxa ele para o interior da base, e diz que ele também deve ser sujeito a uma lavagem cerebral. Superman tenta impedir, mas Brainiac diz que não tem outra forma, pois Luthor poderia fazê-lo cometer suicídio em apenas 40 minutos. Comunicados que o presidente dos Estados Unidos foi capturado, Hal Jordan aciona as tropas dos Fuzileiros Verdes para atacar o Superman. E o Superman, sozinho, vai à batalha contra todos os Fuzileiros Verdes, na qual seus poderes eram baseados na força do pensamento. Porém, Superman se movia muito mais rápido que um pensamento humano, e o Superman acabou vencendo toda a tropa sozinho. Mas logo depois, a Mulher Maravilha e as Amazonas comandam um segundo ataque contra o Superman, mas elas também sucumbiram à força do Homem de Aço. Com o Superman já próximo à Casa Branca, um grupo de seres criados pelo Lex Luthor vão para cima do Superman, mas também são derrotados. Quando o Superman chega em frente à Casa Branca, ele se depara com Lois Luthor e pede para que ela evacue a área, pois ele iria destruir tudo ali e derrubar o governo americano. Mas ela diz que não sai dali de jeito nenhum, pois aquele era o lar dela. Ele diz que ela não tem mais nada que possa fazer contra ele, mas ela diz que sim, ela tem uma arma e mostra uma carta dentro do seu casaco. Com sua visão de raio-x, Superman lê o que está escrito na carta e desaba em choro, e desiste de toda essa loucura. Lois vê o Superman acabado e decide ver o que conseguiu derrubar o homem mais forte do mundo. E a carta dizia: "Por que você simplesmente não põe o mundo inteiro numa garrafa, Superman?" Brainiac questiona se o Superman está bem,
e o Superman pede para Brainiac suspender o ataque. Mas Brainiac se nega, dizendo que nunca havia sido reprogramado. Era tudo um disfarce, e usou o Superman para dominar o planeta. E a nave de Brainiac ataca o Superman com um laser de kryptonita, deixando ele fraco. Mas dentro da nave, Lex Luthor conseguiu se soltar e dentro dos circuitos internos começou a destruir tudo por dentro, ativando um processo de autodestruição da nave. Essa explosão poderia desintegrar a Terra ou qualquer coisa em um raio de 25 milhões de quilômetros. Então, Superman agarra a nave e a leva o mais longe que pode. E sabendo que aquela explosão o mataria, ele admite o checkmate de Lex Luthor. Superman é dado como morto, e a União Soviética vira um caos, até que os Homens Morcegos ressurgiram e devolveram a justiça às ruas. Em 6 meses, Lex Luthor estava no comando de toda a economia do Império Comunista, a par de todas as informações da Fortaleza de Inverno, que passou a ser sua residência oficial. Depois de ler todas as anotações de Superman e Brainiac, ele viu que eram ótimas ideias e passou a utilizá-las na sua própria ideologia, o lutorismo, dando origem aos Estados Unidos globais. Em 2004, ele ganhou a eleição com a incrível margem de 101%, mesmo ninguém sabendo como isso foi possível. Em seu aniversário de 75 anos, Luthor aposentou todos os políticos convencionais e criou um governo mundial, composto por artistas, escritores, filósofos e cientistas. Ele extinguiu doenças que até então não tinham cura, como a AIDS, o câncer, o diabetes e até a cegueira. Ele estabilizou a economia do mundo e aumentou a expectativa de vida para 180 anos. Aos seus 120 anos, todo o sistema solar havia sido colonizado. E no fim da sua vida, ao lado de Lois, ele responde para o robô de notícias qual o seu maior feito. E é claro que ele responde que foi derrotar o Superman. E logo depois, com um sorriso no rosto, morre Lex Luthor. Em Metrópolis, em meio ao seu velório, estava um homem de óculos, terno azul escuro e um sobretudo, apenas observando as pessoas e quem estava ali. Era o Superman. Ele não morreu com a explosão. Decidiu se disfarçar para viver como um homem comum em meio ao seu povo. Por muitos anos, toda a linhagem de Luthor foi passada adiante, onde seus descendentes seguiam o seu legado, alcançando grandes descobertas. Até que seu bisneto, Jor-El, o homem com maior QI já registrado na história, descobriu que o Sol do planeta estava se transformando numa gigante vermelha, e que ela iria engolir a Terra. Para salvar seu filho, Kal-El, Jor-El e a sua esposa, Lara, decidiram enviá-lo ao passado, pois Jor-El acreditava que por ser filho dele e carregava a linhagem do Luthor, ele possa guiar a humanidade para evitar a destruição da Terra. O jovem Kal-El é enviado para a Ucrânia em 1938, onde é encontrado por um casal de fazendeiros, e assim toda a história recomeça, e fica presa em um eterno looping temporal. E aí, gostaram? Então deixe o seu like, se inscrevam no canal para ajudar que eu possa trazer cada vez mais conteúdo aqui para o canal. E comentem, deixem suas HQs, suas webcomics, seus mangás, para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo aqui para o canal, ok? Então, obrigado por tudo e valeu!